Bom dia. Fazer aqui a continuação das questões do Enem 2019, que eu comecei e eu só fiz 4 questões. Agora eu vou fazer a questão 99, que ficou para trás. Eu achei que isso aqui era mais uma questão de misturada aí com biologia e tudo, mas estou vendo aqui que é realmente uma questão de química. Então a questão diz o seguinte, só para deixar anotado aqui, ó. Questão 99 do caderno azul. Então diz o seguinte: a cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O método pode ser utilizado como fertilizante. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, o método não, resíduo, pois contém cerca de 6,5% de pectina, que é um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, que é a frutose, a sacarose e a galactose, bem como resíduos de alcaloides, que são compostos aminados, ainda são aminas, né? Aminas, que não foram extraídos no processo. Aí você vem aqui a pergunta, o comando da questão, na verdade. Ele diz: esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois, olha, se você sabe que o nitrogênio e o carbono, especialmente o nitrogênio, são compostos que essenciais, são nutrientes essenciais, muito importantes para essas culturas agrícolas, né, para o plantio de algumas culturas, de todas as culturas, você já matou a questão. Já matou a questão. Porque ele fala em polissacarídeos, que contém carbono. Ele, aqui é frutose, sacarose, galactose. Ele fala em compostos aminados, que é amina, né? Amina, que ela tem amônia. Então ela vem daqui, ó. NH3, só para você ter informação, não precisa nada disso, ó. Vai suprimir aqui um hidrogênio desse, vai se ligar, ó, a um radical que pode ser até 3 radicais. Isso aqui é uma amina, né? Então ele tem a amônia, e a amônia tem pH mais alto, então mas aí você vê que tem nitrogênio, certo? Então você já matou a questão. Ele diz logo na letra A aqui: possibilita a reciclagem do carbono e nitrogênio. É essa a questão. Ou seja, quando você usar esses resíduos para plantio, para usar em novas culturas, nova safra do café, o que vai ser reciclado aí é um dos elementos que vão ser reciclados, carbono e nitrogênio, é o que está na alternativa A. Então você já matou a questão, é a alternativa A. Mas, vamos ver as outras, né? Porque às vezes tem umas pegadinhas na alternativa A, né? Dificilmente não vai ser essa, né? Mas vamos ver. Promove o deslocamento do alumínio, que é um tóxico. Não, aqui não fala de metal, não fala de alumínio, fala em nada. Esse aqui está completamente fora da resposta. Essa está inválida. Melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina. Também não, né? Até porque a compactação é feita com máquina, né? Para compactar o solo. Pectina só tem 6,5%. Eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. Pode até elevar, por causa da presença da amônia, né? Por causa da presença da amina. Mas esse não é o motivo, porque você tem culturas com pH mais alto e tem culturas com pH mais baixo. Então essa alternativa também está errada. A letra E diz: apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Não, aqui não tem cafeína, não fala nem cafeína no texto. Ele fala aqui em polissacarídeos, fala em frutose, sacarose e galactose, né, os sacarídeos, e fala em compostos aminados, fala em amina, não tem nada com cafeína aqui. Então aqui só tem
resposta possível de estar correta, é a letra A. Então você mataria muito rápido essa questão. Por quê? Só precisava que você tivesse o conhecimento de que o solo, um dos componentes mais importantes para os fertilizantes, para culturas agrícolas, para plantio, é o nitrogênio. E aí tem também o carbono, tem o oxigênio, tem vários compostos. Mas aqui na letra A ele fala reciclagem de carbono e oxigênio. Eu estou exatamente pegando o resíduo, né? Ou seja, eu estou reciclando o que sobrou ali do beneficiamento, né? Os resíduos gerados pelo beneficiamento. Então você matava a questão rapidamente. Bastava que você soubesse que o nitrogênio e o carbono são componentes importantíssimos para os fertilizantes. Então era simples de matar a questão, muito simples. Basta que você primeiro leia o comando, que é a pergunta, e depois você vai lá no texto, que geralmente está lá a resposta. Certo? Não são difíceis de matar essas questões. Basta ter um pouquinho de atenção. Só isso. Vamos para a segunda. Bem, vamos agora à questão 108. Mesmo Enem 2019. Caderno azul. Tá aqui, ó. Questão 108. Uma questão muito fácil. Mas muito fácil. Bastava que você tivesse um mínimo de conhecimento sobre os elétrons de valência, né? Para fazer essas ligações e ver quantos elétrons foi aqui compartilhado. Então, lê primeiro o comando da questão, a pergunta. Ele diz, ao se escrever a fórmula de Lewis, que é mostrando o compartilhamento dos elétrons, né? Do composto de xenônio, então é um composto que tem xenônio, é um gás nobre. Você tem que saber que isso aqui é um gás nobre, xenônio, né? Citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo desse gás nobre? Então ele quer saber quantos elétrons de valência há no átomo desse gás nobre. Então primeiro nós vamos agora no texto para saber que composto é esse, que ele deve dizer aqui no texto. Então tá lá. Para terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula. Deixa eu ler de novo, que eu acho que eu me perdi aqui na leitura. Por ter camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Diz que os gases nobres não formariam compostos químicos, diz que eles são nobres, são raros, são da elite da tabela, né? Não se combina com ninguém, né? A priori era isso, né? Porém, em 62, foi realizado com sucesso a reação entre o xenônio, que tem camada de valência completa, né? Termina assim, ó. 5S2 e 5P6. Você sabe que o subnível P se completa com 6 elétrons, né? O S tem 2 elétrons, o P são 6 elétrons, o D 10 elétrons e o F 14 elétrons, né? Você sabe isso aqui, do diagrama de Linus Pauling. Então, ó, aqui é só a camada de valência que ele está mostrando. Termina assim, ó. Você vai distribuindo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e vai, para bem aqui, ó. 5S2 e 5P6. Então é a camada completa. Então o xenônio tem, ó, tem os 8 elétrons completinhos aqui, ó. Os 8 elétrons, tá aqui, ó. Então 2, 4, 6, 8, tá vendo? 2 e 6, 8. Tem 8 elétrons na camada de valência. Então tá aqui completo. Vamos para continuar. Ele diz, e o hexafluoreto de platina? Desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que numa ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio. Ó, di vem de dor, né? Então são 2 fluor ligados ao xenônio. Então você tem aqui, ó, 2 fluor, botar aqui um do lado e vamos botar aqui um do outro. E você sabe que o flúor é da família 7A. Ele diz aí na prova, entendeu? Ele diz aí na sua prova, mas é tão simples porque
O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, está no grupo 7, né? Está no grupo 17, na verdade, antigo 7A, né? Mas ele diz aqui, ó, dentro dos compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, que a fórmula seria assim, ó. É XeF2, ó. Di porque são dois, ó. 2 fluoreto de xenônio, difluoreto de xenônio. Podia ser bi, né? É isso aí. De xenônio. O qual considera que numa ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual 2 átomos de halogênio, do halogênio flúor, camada de valência 2s2, 2p5, ó, camada de valência do flúor, é 2s2 e 2p5, desculpa, 5. Por isso, ó, 7 elétrons na camada de valência, mesma camada, 2, 2, tá vendo? sp, 2, 7 elétrons na camada de valência, no átomo dele é 9, ó. Se você for distribuir, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, aí tem um 3s2 aqui no meio, ó, 3s2 e 2p5, ó. Seria isso aí, ó, a distribuição completa. Deixa eu fazer melhor, tá muito bagunçado aqui. Ó, seria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, aqui já deu, ó, 1s2, 2s2 com 6 dá quanto? 4, 6, 10, então aqui é só 5, ó. Pronto, aquela que eu tinha feito ela até errada. Essa última camada aqui é que chama de camada de valência, primeira camada, segunda camada. Certo? Se você for colocar aqui a camada K é 1 e a camada L 2, né? Lembra disso? Pois é, então ele já deu isso aqui, só para mostrar que são 7 elétrons na camada de valência. Então vamos botar 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você organiza assim, ó, 2 e 1 ali sozinho. Aqui a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 7, tá vendo? Aí vai combinar ó, com um elétron desse aqui, ó. Esse combina com esse do xenônio e esse aqui combina com o de lá, ó. O flúor não pode ficar capenga, não. Ele vai ficar manco, não pode. Fica aí, ele tem que se combinar, ele precisa combinar aqui, né? Aí, ó, se quiser pode até botar assim, ó, deixar um aqui e o 2 aqui, só para você ver que tem 2 lá, ó. Ah, tanto faz, mesma coisa, tá aí, ó. Quando você faz essa combinação, conte agora os elétrons que estão em volta do xenônio. Aqui são 2, 4. Com 2, 6. Com 2, 8. Com 2, 10. Pronto. Por isso que eu não gosto de... Eu prefiro colocar separado, né? Deixar aqui, ó. Flúor assim, ó. Prefiro assim, ó. Eu acho que você vê até melhor. Não, conta aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, certo? São 10. Então você vai lá na resposta que tem lá, ó, ao escrever a fórmula de Lewis do composto do xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre? 10, né? São 10. Então você marcaria a alternativa letra C. C de certo. Entendeu como é? Então, eu não preciso muita coisa. O que tem de importante aqui nesse texto? Ele conta toda uma história aí bonitona para dizer que antigamente não se achava que o xenônio não havia essa combinação, porque ele era um gás nobre, tinha a última camada completa, parará. Aí ele dá a quantidade de elétrons da camada de valência, que são 8, tá vendo? Tanto faz ser o argônio, xenônio, criptônio, todos eles têm 8, né? Mas a coisa é com o xenônio. Aí ele dá também, diz que a fórmula é difluoreto de xenônio, e você sabe que o difluoreto de xenônio são 2 flúor, né? De 2, 2 flúor, difluoreto de xenônio. Aí faz a combinação, o flúor tem 7, que ele deu aqui, ó, 2, tá aqui, ó, na camada L, 2, ó, 2 e 5, 7, aí você combina um elétron de lá com o do xenônio, um elétron de xenônio com o do flúor, faz o par de elétron aqui, ó, o par de elétron aqui. E conta o resto, ó, 2, 4, com 2 aqui, 6. Com 4, 10. Pronto, então a resposta certa seria letra C. Simples, né? Muito fácil.
Você tem que primeiro ler o comando da questão, ler a pergunta. Depois você vai lá no texto, você vai encontrar subsídio para lhe dar uma resposta correta. Ok? Vamos fazer a próxima questão, que eu vou procurar aqui, que eu não sei qual é. Questão 112. É uma questão aqui de química orgânica que envolve fração de petróleo, né? Então você vai fazer a separação dessas misturas aí por destilação fracionada. É uma questão bem simples. Se você tiver um conhecimentozinho de forças intermoleculares, você faz a questão muito fácil. Vamos ler aqui, ó. Ele diz assim: os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações de petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada. Diferença de temperatura, né? Você vai fracionando por diferente temperatura, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Ele deu o quadro aí, né? E mostra aí. E eu reescrevi ele aqui no quadro para você ver, porque mostrando aqui o caderno fica muito pequeno, ó. Aí ele diz, ó, na primeira fração, né, os fracionamentos aqui, ó. Primeira fração até 20 graus, o gás natural, que varia de 1 a 4 carbonos, né, na cadeia, né? A fração 2, que a temperatura de 30 a 180 graus, que é a gasolina, que tem uma cadeia com 6 a 12 carbonos, e assim os outros, né? Fração 3, de 170 a 290, que é o querosene, com 11 a 16 carbonos na cadeia. E a fração 4, que a temperatura já é mais alta, tá vendo? O óleo diesel, que tem 14 a 18. Quando ele falar que hidrocarboneto, isso aqui você não tem a menor dúvida que é uma molécula composta apenas por hidrogênio e carbono, hidrocarboneto. Aí são os alcanos, alcinos, alcenos, né? Todos esses compostos que só tem carbono e hidrogênio chama hidrocarboneto. É escrito o contrário, né? Hidrocarboneto. E aí nós vamos fazer essa destilação fracionada aí, né? Então o que você precisa saber para responder muito bem essa questão? Ó, quanto maior o número de carbono, você tem. Está invertido aqui minha setinha, viu? Quanto maior o número de carbono, maior a temperatura de ebulição e maior a massa molar, né? Quanto maior a superfície de contato, aumenta a superfície de contato, aumenta a intensidade das ligações intermoleculares e diminui a volatilidade. Então, se você tem, ela vai crescendo de cima para baixo. Ó. Aqui tem pouco carbono, tem a massa molar menor. A temperatura de ebulição também é menor. Ó, se você imagina um gás metano, CH4, e uma graxa, por exemplo, que está aqui entre um diesel, óleo diesel, uma graxa ainda é maior ainda, uma parafina ainda é maior ainda, entendeu? Então isso aqui é gás, entendeu? Então imagina esse gás aqui comparado, por exemplo, com o óleo diesel. Quem vai ter uma temperatura de ebulição mais alta? Quem vai ferver primeiro, não é? Não seria o gás? O gás chega nem aí, se encostar aqui ele já dá pipoca já, né? Queima com muita facilidade os gases. Aí você tem ali o gás do fogão, entendeu? O gás butano, o gás metano, entendeu? Tudo. Então, se você tivesse o conhecimento de que quanto maior o número de carbono, maior a temperatura de ebulição, maior a massa molar, aumenta também a superfície de contato e aumenta a intensidade das forças intermoleculares, isso aqui nem precisava saber de volatilidade, você já mataria a questão. Bem fácil. Ó, que ele diz, ó, na fração 4, que é essa daqui, né? Que tem uma temperatura mais alta, a temperatura de ebulição é mais alta, que tem maior número de carbono, entendeu? Então ele diz, na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Por todos esses aspectos aqui. Mas o que está lá nas respostas? Suas densidades são maiores? Não tem relação nenhuma com densidade aqui, né?
o número de ramificações é maior. Não, nesses hidrocarbonetos, que vai ser fracionado petróleo, você tem muito mais cadeias lineares. Não deixa de existir as ramificadas, mas a quantidade de lineares é muito maior. Então não é por isso. Não é por isso. A solubilidade do petróleo é maior. Também não tem nada a ver com solubilidade. As forças intermoleculares são mais intensas. Sim, quanto maior a cadeia, mais forte é a interação. Essas moléculas dos hidrocarbonetos, todos eles são moléculas apolares. São apolares. Todas elas são apolares. E as moléculas apolares, elas se unem uma com as outras, tá certo? Porque quando você imagina que o gás natural não é só uma moléculazinha de metano, por exemplo, nem é uma fração. São várias moléculas interligadas umas com as outras, por uma força intermolecular. Então as moléculas apolares, elas se juntam por ligações, vou abreviar aqui senão não cabe, por ligações intermoleculares, que é entre as moléculas, né, intermoleculares. De que tipo? Do tipo dipolo induzido, você escreve duas vezes, dipolo induzido, né? Também do tipo dipolo instantâneo, vou abreviar aqui, e que ainda é conhecido também como interação de London, né? Ou força de London, como queira chamar, ou somente London. Qualquer jeito que você encontrar na prova é a mesma coisa. Representa a mesma coisa, né? Ou você chama de dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, força de London. Qualquer uma dessas aí representa as ligações entre moléculas apolares. As polares é dipolo. Se ela tiver um oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio, ou o contrário, se tiver um hidrogênio ligado diretamente ou ao oxigênio, ou ao flúor, ou ao nitrogênio, só nesses casos chama-se ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. Todos os outros casos de moléculas polares, a interação é do tipo de polo permanente. Certo? É dipolo ou simplesmente dipolo permanente. Então essa é a diferença. As apolares ligam-se umas com as outras, né, através desse tipo de ligação, dipolo induzido, dipolo instantâneo ou força de London. É a mesma coisa, é ou esse. São três nomenclaturas diferentes, mas é o que significa a mesma coisa. E se as moléculas forem polares, aí no caso da ligação de hidrogênio é preciso que tenha na molécula um hidrogênio ligado diretamente ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, ou ao flúor, né, que é o FON, né, F-O-N, né, o hidrogênio ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, entendeu? Como por exemplo a água, H-O-H, né, tá aqui, ó, ligação aqui direta, tá vendo? Que é o H2O. Como o álcool, que tem um radical ligado a um OH, também é ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. As outras todas, que sejam polares, é dipolo instantâneo. Só para dar uma revisadazinha aqui. Então a resposta seria letra C, a letra D, as forças intermoleculares são mais fortes. Quando a temperatura aumenta, as forças intermoleculares vão aumentando também, ó, e a volatilidade vai diminuindo. Essa daqui evapora na temperatura mais baixa, passa para o estado de vapor na temperatura mais baixa, e essa daqui na temperatura bem mais alta. Significa ser volátil, né? Ser volátil. Mas isso aqui não tem muito a ver, não. Só para ver a letra L, diz a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Não tem nada a ver com quebra de cadeia.
né? As cadeias, quebrar a cadeia grande em menores, chama-se de craqueamento ou pirólise, né? E isso é um outro processo, não tem nada a ver com destilação fracionada. Você está falando aqui em destilação fracionada. E essa letra E, ele fala de quebrar uma cadeia maior numa cadeia menor. Se eu pudesse quebrar isso de 14 aqui em 2 de 7, entendeu? Aí já é craqueamento, ou então pirólise, certo? Não tem nada a ver. Então a resposta correta seria a letra D. Lê de Deus. Lê de Deus certo. Então entendeu como é, né? Olhou para a questão aqui, vai logo lá vai logo na pergunta, que ele chama de comando, né? Que ele diz, na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperatura mais elevada, por quê? Olha só para a temperatura. Olha só para a temperatura. Temperatura mais alta, com temperatura mais alta, com certeza vai ter maior força intermolecular. E aí você tem na resposta uma alternativa que fala de força intermolecular mais intensa. Porque não tem nada a ver com densidade, não tem nada a ver com ramificação, nem solubilidade, nem nada disso. Já tem umas respostas tão mesmo sem rumo que dava até para você responder sem muito conhecimento das coisas. Entendeu? Vamos para outra. Vamos para a próxima. Questão 115. Uma questão a respeito do meio ambiente, né? Pensei até que isso era de biologia. Mas não é não, é de química mesmo. As duas, envolvem aqui as duas, né? A parte do meio ambiente com química também. Ele diz assim, ó. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado com areia, a brita e a água. Então isso aqui é o que compõe o concreto, né? Que é usado para construção de casa, edifício, prédio, etc. A areia é normalmente extraída dos leitos dos rios. Até evita um pouco quando fica muito raso, né? O rio e o assoreamento, né? E a brita, oriunda da fragmentação de rochas. A rocha grandona lá, né? Você detona ela, quebra ela, os pedaços grandes, quebra em pedacinhos miúdos. E aquele pedacinho de rocha pequenininho é o que se chama de brito, né? É aquilo que vai ser usado para fazer o concreto. Brita, oriunda da fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material, onde você vai jogar fora esse resto, né, da construção, né, extração de recursos minerais ao descarte indiscriminado desse material. Então ele diz, na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado, moído em substituição ao particulado rochoso, graúdo, na fabricação de novo concreto. Então olha só, a proposta era essa, foi proposta a utilização de concreto reciclado. Então você vai construir uma casa nova, destrói a velha, bota abaixo, e aí o que você vai fazer? Você vai aquela parte de concreto, misturado com alvenaria, com tudo que tem lá, você vai parte tudo aquilo, e transforma aquilo ali numa brita de novo. Então você evita de ter que tirar lá da rocha, virgem, né? Ainda você quebrar para fazer a brita. Você está reutilizando, você está reciclando, né? Está reciclando. Proposta a utilização de concreto reciclado, moído em substituição ao particulado rochoso graúdo, na fabricação de novo concreto, obtendo um material com as mesmas propriedades que o anterior. O benefício ambiental gerado nessa proposta, olha como é fácil de responder, né, essa questão. Se você olhar para cá, das 5 alternativas, não tem nenhuma, tem lógica do que ele está dizendo aí, né, que é para a tentativa de reverter esse quadro, né, de extração, né, da brita, né, que é oriundo da fragmentação de rocha. Ele diz, ó, extração de areia. Não, areia não é graúdo, né? Areia é fino, né? Areia é fino. Consumo de água. Não tem nada a ver com água. Consumo de concreto. Muito pelo concreto, tanto vai ser usado na construção anterior como na nova, né?
fabricar cimento, fabricação de cimento. Não, também não tem nada a ver. Porque esse concreto, ele é reutilizado, né? Quebrado, substitui o particulado rochoso, né? Esse cimento quebrado. Você quebra aquele concreto velho, da casa velha, e substitui a rocha, né? Que é onde vai gerar a brita, né? Então é uma questão muito simples de você responder, que a única alternativa possível aqui é a extração da brita, né? Alternativa A. Então quando você olha para a questão, que vê logo ele dizendo aqui, o concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado. Ele diz lá, areia, brita e água. Areia, brita e água. Ele diz lá, ó, questão 115. É formado por areia, mais a brita, que é a pedrinha, né, que você quebra lá da rocha, e mais a água. Né? E mais o cimento, lógico, né? E o cimento também. Isso aqui é que você faz o concreto. É isso aqui. Tem o concreto armado que bota ferro, esse aqui é o concreto, normalmente se usa. Né? Então ele diz, ó, o concreto utilizado em construção civil é um material formado por cimento misturado, aí você mistura o cimento, areia, brita e água. A areia é normalmente extraída de leito de rio, que não vai causar nenhum dano para o rio. E a brita, que é tirada das rochas, né? Você vai na rocha, quebra, pica ela todinha e aí tira a brita, que é aquela pedrinha pequenininha, cor de cimento mesmo, né? Que é oriundo da fragmentação de rocha. Aí ele diz que os impactos ambientais gerados no uso do concreto são associados à extração de recursos minerais e o descarte indiscriminado desse material. Olha só, associado à extração de recursos minerais. O que foi que você extraiu aqui? Foi a brita, né? Com o descarte indiscriminado desse material. Ele, na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado, moído, em substituição ao particulado. Você pegou o concreto, que eu já falei, e reutilizou ele na construção de uma nova construção, né? Então, obtendo um material com as mesmas propriedades anteriores. O benefício ambiental gerado dessa proposta só pode ser a extração da brita. Não tem nada a ver com areia, água, concreto, nem cimento. Extração da brita. Então, a alternativa letra A. Fácil de responder essa questão aí. Pelo texto aqui, né, não tem como não ser essa questão, né? Então, vamos para a próxima. Questão agora 116. É uma questão, para mim, isso aqui é biologia, mas enfim. É uma mistura, bem misturada aqui, química com biologia. Ele diz assim, ó, a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessas estruturas. Os seres vivos mantêm essa prioridade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente na fluidez. Então veja lá, ó, o grau de insaturação, que é quando tem entre carbonos dupla ou tripla ligação, certo? Insaturação, das caudas hidrocarbônicas, dos fosfolipídios, conforme representado na figura aqui abaixo, o tamanho e o grau de insaturação, estou lendo de novo, conforme representado na figura, influenciam, a insaturação influencia significativamente a fluidez, entendeu? Isso porque quanto maior for a magnitude das interações, entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. A resposta já está dada lá na pergunta. Já está dada. Quanto maior for a magnitude das interações, quanto maior, mais forte for a interação entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Ele pergunta aqui, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios,
como mostrado nessas 5 figuras. Aí lá embaixo ele pergunta, qual das bicamadas lipídicas representadas possui maior fluidez? Então, quando ele tem uma interação grande, significativa, né, ela influencia na fluidez. Quanto menor... Aí, ó, você vê aqui, ó, essa daqui, ó, aqui em cima, ó, você passar uma linha aqui, ó, pra dar aqui outra cor, aqui é como se você tivesse, ó, a representação do fosfolipídio em cima e aqui o outro embaixo. Ele dá aqui para você uma representação de uma pecinha dessa só aqui representada. E ele faz isso aqui, ó, ele dá uma só aqui, é porque você deve estar aí com a prova na mão, né, para poder entender, né? Aqui, essa cabecinha que ele diz aqui que é uma cabeça polar, esse corpo aqui, que só é a cauda hidrocarbônica, é apolar, é hidrocarboneto, né? Hidrocarbônica, então os hidrocarbonetos são apolar, né? Essa caudazinha aí é apolar e essa cabeça aí é polar. E aqui representa uma insaturação, ó. Insaturação. Isso aqui está escrito na prova, não sou eu que estou dizendo não. Insaturação. O que é uma insaturação? Pode ser ou uma dupla ligação ou uma tripla, né? É aí que tem insaturação, ou dupla ou tripla. Aqui vai representar uma dupla, né? Uma dupla ligação. Então, olha, quanto maior essa área de contato, você tem uma área de contato grande, você tem uma interação muito forte e tem uma fluidez muito baixa. Então, quando você tem uma interação muito forte, alta interação, que aqui no caso está um de frente para o outro, a interação é bem grande aqui entre um e outro, uma molécula, entre um e outro aqui, ó, que aqui representa um e lá em cima representa outro. Essa aqui é a estrutura do fosfolipídio, ele colocou aqui embaixo só uma, só essa estrutura aqui de um dos fosfolipídios, aqui são vários, né? Então, quando você junta o de cima com o de baixo, olha como a interação é forte, né? Então, é uma interação muito forte. Quando você chega na outra, que eu não mostrei aqui, mas vou encostar aqui, ó. Ó, essa daqui, ó. Deixa eu passar aqui, ó. É quase a mesma coisa, apenas com a diferença que ela é maior. Então a interação maior ainda, tá vendo? A primeira, que está desenhada no quadro, com a terceira lá, ó, com a quarta lá, aliás. Então, essas aqui têm interação muito forte. Então, segundo o texto, que ele diz aqui, ó, conforme apresentado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações, quanto maior for a interação entre esses fosfolipídios, né, quanto maior, menor será a fluidez. Então, minha amiga, essas duas aqui, que é a 1, pincelzinho, já estão pedindo pinico. Essa aqui que é a 1, é que eu deixo aberto. Deixando aberto ele fica ruim. Essa aqui é a 1, essa aqui é a 2, a 3 e a 3 eu representei só duas partes dela, né? Elas são várias partes, eu botei só duas aqui, ó, que não precisa mais que isso. Aí tem a 4, que é igualzinha a essa, só que mais longa do que essa daqui. E a última é parecida com essa, só que mais longa também. Essa é mais curta e a outra vem mais pra cá, mais longa. Aqui, ó. Aí são as 5 interações. Essa daqui com essa daqui são parecidas, só que uma é mais longa e a outra mais curta, ó. Essa daqui com essa daqui também são parecidas. Ela tem dupla, ela tem insaturação e não. Ela tem tanto a insaturação como não tem insaturação, que é insaturação e sem insaturação. Então a resposta já está muito clara aí, ó. Quanto maior o número de insaturação, maior a fluidez. Quem é que tem mais insaturação aqui? Essa 2, ela só tem insaturação. Essa daqui é alterna, ó. Essa aqui é alternada, ó. Ela tem e não tem, tá vendo? Que ela tem umas lisas e uma com a quebrinha de perna, ó. Essa daqui também tem uma lisa e uma quebrinha de perna. Então, além dela ser menor essa daqui,
ainda assim ela só tem saturação. Então a resposta está no próprio texto. A resposta está no próprio texto, quando ele diz que a fluidez, conforme apresentado na figura, o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente na fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Então, quanto maior a interação, aqui está muito mais, a força de interação aqui é muito maior do que dessa daqui, ó. Aqui seria assim, ó, a de cima e a de baixo. Tá aí, ó. A interação aqui é menor do que aqui, ó. E aqui é porque ela tem um fosfolipídio com insaturação e um sem saturação. A cabecinha ela é polar, o corpo é apolar. Então não tem dúvida nenhuma aqui. É uma coisa muito óbvia aqui essa resposta. Porque o cara já dá lá na pergunta, ele já diz. Quanto maior for a magnitude da interação, quanto maior for a força da interação entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Então eu vou procurar uma que tenha menor interação, menor área de contato, né? Tem mais alta fluidez, né? Quanto mais baixa for a área de contato, maior será a fluidez. Então quem tem maior área de contato é essa daqui, ó, muito mais do que essa daqui. E comparando a 3 com a 5, são parecidas, só que a 3 é mais curta e a 5 é mais longa, entendeu? Então nem poderia ser a 3, nem poderia ser a 5, porque ela é muito parecida com essa daqui, muito parecida com essa, e nem poderia ser a 4, porque a prima ilegítima dessa apenas é mais comprida, entendeu? Então quem tem insaturação em todos os fosfolipídios é a 2. Então a resposta dessa questão é a 2, que é a letra B. 2, que é a letra B, isso aqui, ó. Eu achei muito fácil de responder essa questão. Se você não soubesse nada do que é fosfolipídio, nem o que é cadeia hidrocarbônica, nem de nada disso, bastava você responderia com certeza. Você responderia com certeza pela pergunta, porque lá na pergunta já lhe dá a resposta. Já lhe dá a resposta, porque ele lhe dá aqui uma representação simplificada na prova. Na prova ele te dá uma representação simplificada, tá vendo aqui, ó? E essa representação simplificada, ele diz que a cabeça é polar, aqui ó, a cabeça é polar. Ele diz que essa quebradinha de perna aqui no meio tem uma insaturação. E diz que o corpo é uma cadeia hidrocarbônica e que ela é apolar. Então, não tem o que fazer aqui. Se aqui você está mostrando uma insaturação, eu estou vendo aqui, ó. Todas elas, a de cima e a de baixo, são insaturação. De cima e de baixo, de cima e de baixo. Aqui também é, mas tem umas que não são, ó, que estão em interação mais forte aqui. Então, quanto mais forte for a interação, mais forte for a área de contato, mais baixa vai ser a fluidez, né? Que vai ser de gordura, que é parecido com coisa assim, tipo uma graxa, né? Uma banha, né? E a que vai ter mais fluidez são os óleos, azeite, essas coisas assim, né? Então é muito fácil de responder essa questão. Eu achei que não precisava você ser craque nem em química nem em biologia. Pela informação da prova você responde a questão. Vamos para outra. Ó, essa daqui também é uma questão muito simples de fazer. É uma questão que envolve aqui uma pilha, né? Uma pilha. Ele diz, ó, grupos de pesquisadores em todo o mundo vem buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar. Bateria ou pilha ou bateria, né? Aliás, um amontoado de pilha dá uma bateria, né? Uma bateria é composta por várias pilhas, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco, combina o ar atmosférico e o metal zinco, em um eletrodo aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está representado na figura, e a figura é essa aqui, ó. Você tem que estar com a prova aí na mão, se não tiver, pega a prova e olha, a figura é essa aqui, ó. Então ele vai mostrar aqui, ó, ele está mostrando aqui nessa figura. Deixa eu apagar esta questão, que já foi, né?
uma passada. Ó, eu vou botar aqui a figura só para tentar explicar assim rapidinho aqui, ó. Ó. A figura é mais ou menos assim, ó. Tem um eletrodo aqui, ó. Não vou fazer nada bonito não, porque não tem condição, né? Aqui o eletrodo. Aqui assim. Mas aqui fininho mesmo, aqui é mais largo. Aqui vai entrar oxigênio, ó. Entra aqui oxigênio, O2. Aqui no meio tem uma membrana separadora, né? Aqui, ó. Uma membrana aqui que separa, certo? E aqui desse lado tem outro eletrodo, que é o eletrodo de zinco, ó. Aqui é o eletrodo de zinco. Vou escrever zinco. Não era nem, mas tudo bem, sabe besteira. E aqui ele liga aqui, ó. Uma lâmpadazinha, ó. E vem e liga aqui nesse outro eletrodo, tá vendo? Aí aqui, ó, tem zinco saindo aqui, ó. Que é o ZnOH4 menos 2, ou 2 menos, tanto faz. Menos 2 ou 2 menos. Vou botar como tá na prova, 2 menos. Certo? Então, ó, no funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo. O que é o ânodo da bateria? Aqui é um eletrodo, aqui é um eletrodo. Aqui é um eletrodo. E lá do outro lado é outro eletrodo de zinco. É um eletrodo poroso e o outro lado é um eletrodo de zinco. E aqui é uma membrana aí no meio, né? Que tá fazendo. Então ele entra aqui oxigênio e sai OH-. Aqui entra zinco e sai isso aqui, ó. Então a reação seria isso aqui, ó. O2, simplificadamente, né? Para OH-. Só para você ver quem é o anodo e o cátodo. E o outro é zinco. E do outro lado, ZnOH2, OH4 menos 2. Ó. Toda substância simples não tem carga zero? Tem. O oxigênio ligado ao OH menos, ó, menos aqui não é o H, menos aqui é tudo isso aqui, ó, que é menos 1, certo? Então o oxigênio é menos 2. Qualquer substância composta, e aqui é um íon composto, né? É menos 2, que é o hidrogênio é menos 1. Ó. Aí quando você faz, ó, 2, menos 1 e com aquele menos 1, você vai zerar isso aqui, entendeu? Isso é um íon composto. Então você sai de 0 e vai a menos 2. Diminuiu ou aumentou? Diminuiu ou aumentou? Diminuiu, né? Do 0 para um número negativo, diminui. Se diminui, isso aqui é redução, ó, reduz. Aqui, ó, saiu do 0 e foi para quanto? Os zincos, em qualquer substância que ele tiver, íon, qualquer coisa que ele tiver, ele é sempre mais 2, ó. Sempre mais 2. Então saiu do 0 e foi a 2 positivo, ele aumentou. Quando aumenta, oxida, certo? Oxida. Então, quem é o cátodo? É aquele que reduz. E o ânion, o ânodo, é onde está o que oxida. A oxidação ocorre no ânodo, que é o polo negativo, e a redução ocorre no cátodo, que é o polo positivo. Então, ânodo para onde caminham os ânions, cátodo para onde vai os cátions, né? Então é muito fácil de responder essa questão, ó. Fácil demais até. Porque no funcionamento da pilha, a espécie química formada no ânodo. Se eu saio de 0 e vou a mais 2, se eu saio de zinco na forma metálica, né? É só o zinco, é
é zero, né? Na forma metálica ele é zero, mas no íon ele é mais 2. Então saiu de zero, foi mais 2, oxidou. Se oxidou, o zinco é o ânodo dessa bateria. E aí você vai e responde a letra E, que é Zn, letra E, que é o ZnOH4 2 vezes. Essa é a resposta da prova. Muito fácil. Essa daqui é uma das que eu achei mais fácil. Basta que você saiba entender que aqui está entrando oxigênio e saindo OH-. Então, do O2 tem carga zero. Para o O, onde está o OH-, aqui é menos 2. Então, de 0 para menos 2 diminui, reduz. Ali é o cátodo. No outro é zinco saindo para ZnOH4 menos 2. O zinco é zero. Sai para mais 2, oxida. Se oxida, o zinco, que é o eletrodo, é o ânodo da pilha. Se é o ânodo da pilha, a resposta que ele quer é ZnOH4 menos 2, letra E. Então, só precisava ter esse conhecimento. Mais nada, de oxirredução. Aliás, tudo que tratar de pilha e bateria e também de eletrólitos tem que saber oxirredução. E aí eu deixei uma aula lá sobre oxirredução com alguns exercícios, certo? Então vamos para a próxima.